Livro dos Espíritos, livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, item 6, Sacrifícios, a partir da pergunta 669. Aqui nesse item, nesse ponto de estudo, nós vamos tratar do assunto sacrifícios. Os sacrifícios que o homem aprendeu a fazer, né? Desde que se descobriu, vamos dizer assim, enquanto homens, essa questão do sacrifício. O que os levavam a fazer determinados sacrifícios? E como são esses sacrifícios aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus? Sacrifícios esses que, embora em menor quantidade, mas ainda acontecem até hoje. Por isso, Allan Kardec continuou, né, na sua jornada e nesse assunto ele também questionou os espíritos sobre. Então, a pergunta 669, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade, né? Então, ou seja, essa prática já acontece desde muito antigamente. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele é de 1857. Então, aqui nessa data, Kardec já dizia para os espíritos: olha, a gente sabe que isso vem de lá de trás, de um passado distante. Mas o que levou, né, esses homens a crer que essas coisas pudessem, de fato, agradar a Deus? O que os espíritos respondem? Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, por isso, são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente os animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior. Quanto mais amizades e considerações quereres testemunhar a pessoa, o mesmo devia fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Olha lá. Então ele está falando o seguinte, né? O que levou esses homens a acreditar que sacrificar animais ou até mesmo sacrificar seres humanos pudessem agradar a Deus? E os espíritos respondem: olha, porque eles estão num ponto de primitivismo ainda muito grande, né? Estão ou estavam ou permanecem, né? Porque a gente sabe que até hoje existem determinadas religiões que acreditam fielmente nessa questão do sacrifício dos animais, né? Principalmente. A gente sabe da existência da magia negra, mas tudo isso não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo não trabalha com sacrifício de nada, né? E nós vamos ver a seguir as respostas. Então, ele fala o seguinte: olha, aqueles homens eram primitivos. Eles não davam tanta atenção a essa questão moral, o materialismo se sobrepunha, né? O materialismo estava acima. E eles acreditavam que derramando sangue, entregando ali para Deus, ou um homem muito valioso, assim como um presente, né? Então, aqueles que eles acreditavam ser bons, ser valiosos, também, de uma certa forma, eram sacrificados, porque eles entendiam que estavam oferecendo para Jesus o melhor, né? Mas, no todo, eles têm o quê? Um pensamento que ainda não está desenvolvido da forma que precisa estar. Então, a gente precisa desenvolver, né,
em nós hoje, aqueles que ainda têm essa prática, e aqueles que estavam atrás dessa mesma forma estavam no primitivismo, naquele primitivismo do mais ignorante, do sem conhecimento. Aqueles que ainda permanecem estão nesse ponto de primitivismo, estão nesse ponto da ignorância. Todas as religiões são muito importantes para a sociedade, né? Por quê? Porque cada um está em um ponto de desenvolvimento. Cada um está exercitando a sua fé de uma forma, ainda que no primitivismo. Uma hora vão precisar evoluir? Com certeza. A não ser que vão ficar estacionados numa determinada situação, num determinado ponto da evolução. Mas a ideia é que todos possam expandir a consciência, possam, então, expandir, né, a mente e ter discernimento das coisas. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente entende Deus, quanto mais a gente entende o amor à nossa volta, mais longe dessas questões nós, então, nos encontramos e nós estamos. Pergunta 669A. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? E eles falam, não há dúvida quanto a isso, né? 669B. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Então, antes dos sacrifícios humanos, vieram os sacrifícios dos animais. E ele está perguntando, né? Segundo as explicações, os sacrifícios humanos não originam de um sentimento de crueldade? Porque a gente tende muito a falar de crueldade para quando é conosco, né? Vamos dizer assim, para quando é com a nossa classe. Quando tem ser humano envolvido, a gente tende a ter mais pena, a gente tende a, de uma certa forma, ter um olhar de misericórdia. Hoje nós sabemos que está mudando, mas precisa avançar ainda mais a questão dos animais, né? Nós precisamos olhar para os animais com um olhar de misericórdia. Os animais são os nossos irmãos mais novos. Então, os animais têm um olhar para a gente como a gente tem um olhar para os anjos, né? Então, nós precisamos ter esse olhar, porque imaginem se nós que confiarmos nos anjos, vamos dizer assim, ou anjos, a gente abre parênteses, né? Espíritos que já estão muito mais à nossa frente. Se a gente olha para eles com um olhar de esperança, imagine se eles fizessem com a gente o que a gente faz com os animais, né? E muitos desprezam, maltratam, e a gente precisa ter esse olhar de misericórdia. Mas aqui ele fala o seguinte: não é um sentimento de crueldade, né? E olha a resposta: não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Não é que eles naquela época eram cruéis, mas estavam naquela ignorância tão grande do não conhecer, do não saber, do não discernir, do acreditar que aquilo seria o correto, que eles tinham o quê? Uma falsa concepção. Eles não sabiam de fato o que era agradável ou não, então faziam o que achavam que era. Vede Abraão, com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. E agora nós vamos e chegamos à conclusão seguinte: se todos nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus,
a imagem e semelhança de Deus, nós temos uma centelha de Deus em nós, lá quando nós somos criados, lá na mônada, lá no princípio inteligente, onde nós somos colocados várias vezes em desenvolvimento, a nossa caminhada foi longa até chegarmos onde estamos, e olha que nós estamos falando da nossa caminhada, do ponto nosso, de até agora. Nós não estamos falando de quem está lá para frente, não. Nós estamos falando até aqui, né? Então, se todos nós fomos criados, somos fruto da própria criatura, por que eu tenho que destruir esse fruto? Porque Deus acharia o correto e ficaria feliz em sacrificar de um modo tão primitivo algo ou alguém que ele está ali trabalhando incessantemente pelo seu desenvolvimento. Então, tudo é uma questão de discernimento, tudo é uma questão de raciocinar, de pensar, para que então nós tenhamos atitudes que nos aproximem mais de Jesus. A gente sabe que nós também somos seres que temos uma determinada ignorância, né? Por isso nós somos espíritos errantes. Por isso nós reencarnamos ainda num lugar, num local de expiação e provas. Mas é tempo de colocar as ideias para funcionar. É tempo de raciocinar sobre as coisas. É tempo de se questionar e fazer a pergunta o tempo todo. Essas minhas atitudes me afastam ou aproximam de Jesus? Onde eu quero chegar? Eu quero ser melhor ou eu quero continuar estagnado? Eu quero ser como aquele que lá de trás, primitivo, sem conhecimento, e fazendo as coisas pela minha cabeça? Ou eu quero estudar, entender e dar um passo à frente? Em que ponto eu quero estar? Porque só depende de nós. A oportunidade de conhecer, de estudar e de entender, ela é para todos. Mas Jesus aguarda que a gente raciocine sobre os fatos. Porque é muito fácil os fatos serem jogados e muitos abaixarem a cabeça e serem aceitos. Então, nós precisamos questionar o tempo todo. E isso não somente no espiritual, mas na vida. Aquilo que nos chega não é de pronto que a gente aceita. Você precisa raciocinar sobre aquilo que te falam, sobre onde você está inserido, sobre a sua conduta. A gente precisa não julgar as atitudes do outro, mas refletir sobre elas. E se negativo, a gente tenta não fazer igual, buscar o aprendizado e irmos nos melhorando constantemente. Pergunta 670. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Então, olha lá. Sacrifícios humanos com intenções de piedade agrada a Deus? Então, veja lá. Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Então, olha lá. E se eu faço um sacrifício tendo piedade? Agrada a Deus? Ainda assim não. Mas é uma atenuante.
Por quê? Porque a intenção vale muito, lembram? A intenção é o primeiro que vale. Então, se eu faço algo achando que eu estou fazendo o meu melhor e eu dou o meu melhor ali, essa intenção é levada em conta. Ela é totalmente diferente daquele que sabe que está errado e ainda continua fazendo, né? E olha aqui, essa resposta também vem com isso, né? A intenção vale muito. Mas vejam bem, alguns espíritos que estavam ali envolvidos, né? Alguns espíritos encarnados que estavam ali envolvidos nesses sacrifícios, já tinham um determinado discernimento. Eles já sabiam perfeitamente que aquilo não era o correto, que aquilo o afastava de Jesus. Usaram o livre-arbítrio de uma forma o quê? Equivocada. Porque ainda assim, né, envolvidos ali pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio e pela percepção que tinham, poderia perfeitamente fazer uma escolha diferente. Mas ainda assim resolve satisfazer as suas paixões. Paixões essas que são mundanas e temporárias, né? Então, existe aquela palavra lá no Evangelho, né? Cada um responderá segundo as suas obras. Então, depende da intenção que você colocou na sua obra. Pode ter uma atenuante? Pode. Pode ter um agravante? Também. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, usar melhor o nosso livre-arbítrio, né? Porque muitas das vezes a gente está num lugar, está sabendo que o outro está procedendo errado e por omissão a gente se cala ou nada faz. Nós sabemos também que em determinadas situações só nos cabe realmente a omissão, porque talvez estamos envoltos aí dentro de uma periculosidade. Então, a gente não vai nos colocar em risco, né? Mas nós precisamos nos afastar. Afastar e não estar ali também é um bom uso do nosso livre-arbítrio. E quando nós pudermos intervir, nós devemos intervir. Então a gente começa intervindo nas pequenas coisas. É quando a gente vê um amigo zombando do outro a ponto de deixar desconfortável. É ver um maltratando um animal. Então são em pequenos atos, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte, usar o nosso livre-arbítrio, porque se nós já temos conhecimento e discernimento que isso não é o correto, ainda que no anonimato, se a gente puder fazer alguma coisa, a gente precisa fazer, né? E não simplesmente virar as costas e não simplesmente dizer que não é comigo. Hoje em dia tem meios de denunciar, tem outros meios de ajudar, talvez sem se expor tanto, dependendo da gravidade do fato, né? Mas ainda assim a nossa parte precisa ser feita. Porque ainda que tudo não saia da forma que teria que sair, nós fizemos a nossa parte. Nós, pelo menos, não fomos omissos em determinadas situações. Porque as coisas vão mudando, né? Aqui eu poderia usar o livre-arbítrio na questão dos sacrifícios humanos. Hoje, as coisas mudaram. Não existe tanto mais essa questão de sacrifício, né? O humano, então, está bem mais escasso, apesar de vez em quando a gente vem falar a questão de magia negra, que é outra coisa completamente diferente, né? Mas as coisas mudam e o nosso livre-arbítrio precisa também ser usado da melhor maneira e mudando de acordo com o tempo em que nós nos encontramos. Pergunta 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam os sacrifícios humanos? Então, olha lá. O que falar dessas guerras santas, né? Daqueles que silenciosamente estão ali
matando pessoas justamente por não compartilharem das suas crenças, né? E acharem que isso está agradando a Deus. Olha a resposta. Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra a seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar o próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, quer sob este ou sob aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação porque a religião de um outro é diferente ou não, atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Olha o que eles estão falando, né? Olha a resposta dos espíritos. Primeiro, que quem está aí impulsionado nas guerras estão sob influência de maus espíritos, de espíritos que trabalham pela negatividade, de espíritos que têm prazer em destruir, né? E eles falam, isso não agrada a Deus, porque Deus não, o que Deus nos ensinou? Não é amar ao próximo como a si mesmo? Jesus não veio à Terra com esse ensinamento passado pelo Pai? Então, nós precisamos é nos ajudar e não nos destruir, né? E eles vêm dizendo o seguinte, todos nós servimos um mesmo Deus. Cada um, às vezes, com um nome diferente. Mas, no fundo, nós todos estamos indo para o mesmo caminho. É igual nós acabamos de conversar. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. Mas superiores aqui ninguém é, porque nós somos errantes e estamos em desenvolvimento. Nós não somos perfeitos, mas uns têm uma capacidade de discernir melhor do que o outro. Então, trilha o melhor caminho, avança mais rápido. Outros vão ficar por aí, e na grande maioria vão aprender pelo sofrimento, né? Visto que, pelo amor de Jesus, não se curvar. Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e for enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Se eles não se curvaram nem diante de Jesus que estavam na terra, né, que veio na terra e diante de todos os atos não se curvaram, eles vão se curvar diante de uma espada em punho? É difícil, né? Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais, porque quereis então que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? E veja bem, ele vem nos dizer o seguinte, que nós só vamos conseguir avançar pelo amor. Pelo amor a gente avança, mas nós jamais vamos avançar pela força e pelo sangue. Nós vamos ficar estagnados. Nós não vamos evoluir dessa forma, né? E ele fala, olha, a maioria de vós não acreditais, a maioria de nós espíritas. Muitas das vezes não acreditam nas comunicações. Então, como vocês querem que os outros que estão de fora também acreditem? Se vocês que estão aí inseridos, muitas das vezes vêm com as dúvidas. Da mesma forma são esses, né? Que ainda não conheceram Jesus, que ainda não conheceram Deus, ou se conheceram faz pouco e acham que são, que podem, né, viver por si só. Que não precisa da misericórdia divina, não precisa dos ensinamentos de Deus o tempo inteiro. Pergunta 672. A oferenda dos frutos da terra
teria mais mérito aos olhos de Deus do que o sacrifício dos animais? Então, olha lá, a oferenda dos frutos da terra. Eu fazer uma oferenda dando algo material para Deus, então teria mais valor do que o sacrifício, principalmente o sacrifício dos animais? Olha a resposta. Já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra que a de sangue das vítimas. Então, veja bem. Primeiro, ele nos fala o seguinte: olha, primeiro eu te falo que Deus julga a intenção, né? Já é um ponto positivo você não sacrificar vidas, né? Ser vivo. Já é um bom começo. Mas isso, essa questão de oferenda, a questão do material, não tem importância nenhuma para Deus, né? Então, só nos mostra o quê? Que ele que ainda cultiva, ainda está num ponto de primitivismo, precisando desenvolver-se, precisando caminhar mais um pouco, né? Então, com certeza, é um ponto positivo. Mas vamos lá, né? É melhor o sacrifício, é melhor eu oferecer a Jesus uma coisa material, a Deus uma coisa material, do que uma vida. Mas olha lá. Como vos dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesseis fazer. Olha aí mais uma vez a importância da prece. Uma prece feita de forma raciocinada, uma conversa com Jesus e com Deus agradaria muito mais do que qualquer coisa material oferecida a ele. E daí nós precisamos entender e partir do pressuposto que Jesus e que Deus é um ser espiritual. Eles não precisam de nada material que existe aqui na Terra, né? E se nós temos Jesus como modelo, nós precisamos seguir os exemplos que ele nos deixou. Repito que a intenção é tudo e o fato nada, né? Então, a sua intenção vale muito, porque se você teve ainda assim uma intenção boa, ela não vai te condenar. Mas o fato em si, essa forma em si, não quer dizer nada. Pergunta 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais realizados com uma finalidade útil não seria mais meritório do que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou não aproveitava senão aos que de nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Ele está perguntando, Allan Kardec está perguntando aos espíritos o seguinte: essas oferendas, a gente acredita ser mais agradáveis a Deus. Não era melhor consagrá-las amparando aqueles que não têm nem o necessário? Né? E ele fala o seguinte: a questão do sacrifício dos animais. Não seria melhor, então, utilizar esse sacrifício quando fosse para ter uma finalidade útil? Então, ele fala: não haveria algo de piedoso que nós pudéssemos consagrar aos pobres, pegando esses bens da terra e concedendo a eles? Olha a resposta: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente.
O homem se prende à exterioridade e não ao coração. É um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, ou seja, a melhor maneira de homenagear a Deus, de fazer, né, uma oferenda, um sacrifício, é olhando para aquele que é pobre, é olhando para aquele que é mais humilde, é olhando para aquele que está aflito. Lembra lá do Evangelho? Quando Jesus disse que quando você vestiu o outro, quando você serviu o outro, deu de comer e deu de beber, deu abrigo, você destes a ele mesmo. Então, que nós possamos continuar tendo discernimento. Sabemos que às vezes nos moldar e mudar o nosso rumo, mudar os nossos pensamentos, não é fácil. Ser lapidado não é fácil, mas nós somos como pedra bruta, em que a água está ali passando constantemente. Essa água é a palavra de Jesus, é os conhecimentos, é a oportunidade de crescimento. E nós, então, queremos ser transformados em lindos diamantes lapidados. Que nós possamos brilhar muito ainda sobre essa terra. Depois que desencarnarmos, que o nosso brilho possa continuar fazendo presente, que nós possamos melhorar um pouco a cada dia, que nós possamos olhar o nosso meio e querer que pelo menos ali em nossa volta, onde nós estamos, que com a nossa ajuda possa estar um pouco melhor. Que nós possamos ser pontos de luz que Jesus esparramou por aí, que Deus abençoou por aí, para que nós possamos fazer um pouquinho a cada dia o céu nessa terra que é tão densa, tão pesada e tão necessitada do amor de Jesus. Que nós não percamos a paciência, porque às vezes é muito difícil ter paciência diante de determinados fatos e diante de determinadas pessoas, mas que todas as vezes que a paciência nos faltar, nós possamos pensar que nós não vivemos só essa vida, que nós viemos, estamos caminhando aí a gente está vindo de várias vidas e que nós erramos muito e que hoje o erro que a gente talvez esteja sem paciência pode ter sido o nosso erro lá atrás. Então a gente vai caminhando sem julgamentos, tentando agir da melhor maneira possível, caminhando sempre na certeza de que Jesus está lá na frente, aguardando por nós, nos chamando a todo instante, nos olhando com um olhar misericordioso e amoroso, como se fosse um irmão mais velho, um pai paciente que está vendo que nós ainda estamos como bebês, engatinhando, mas que nós vamos crescer e que a nossa luz ainda vai brilhar muito. Gente, alguma dúvida? Espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso para cada um de vocês.